Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 20, onde Paulo nos diz: não desprezeis as profecias. O tema sugerido para nós, irmãos, não despreze as profecias. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que tem por título O Ministério de Profeta. Existem dois extremos, irmãos, e como extremos nós temos que evitá-los. Um crê em tudo que se diz profecia. Então, onde estiver alguém dizendo que é profeta de Deus, ele vai acreditar piamente, não vai duvidar de nada, e tudo que aquela pessoa disser, seja homem ou seja mulher, ele simplesmente acreditará e vai viver segundo essas palavras. Vai acreditar de verdade que aquilo tudo vai acontecer. E vai basear sua fé completamente naquilo que foi dito, e aquela é a voz de Deus, e ele vai seguir cegamente por estas profecias. E isso é terrível, irmãos. Isso é uma tragédia. Porque isso produz muita decepção e feridas tão profundas que fica difícil de se tratar. Porque essas pessoas de verdade acreditam que Deus disse que curaria todas as enfermidades. Essas pessoas de verdade acreditam que elas serão bem-sucedidas em tudo, que Deus as fará vencer sobre todas as coisas, que se elas pegarem todo o dinheiro delas, todo o patrimônio delas e entregarem para essas pessoas, elas ficarão bem e serão bem-sucedidas, e Deus abençoará os seus negócios, e Deus abençoará suas famílias, porque elas entregaram tudo, e então Deus as devolverá muito mais do que elas deram. E isso nunca foi dito pelo nosso Deus. Não existe base bíblica para esse tipo de afirmativa. Mas quem está se importando com a Bíblia, né? Qual dessas pessoas estão ligando para o que a Bíblia ensina? Importante é ouvir o que o profeta falou. Importante é ouvir o que disseram sobre Deus. O que falaram que Deus disse. E não é assim que funciona. O outro extremo, irmãos, é não acreditar em nada. Ele simplesmente não acredita que Deus usa as pessoas para falar com a sua igreja. Ele simplesmente, ou ela simplesmente não acredita que homens simples como ela, homens pecadores como ela, podem ser usados por Deus. Que Deus pode usar essas pessoas para falar diretamente ao coração dela. E assim, ela simplesmente rejeita tudo que se diz profecia. E isso também é um erro gravíssimo. Porque a igreja de Jesus precisa ouvir a voz de Jesus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Uma das coisas interessantes que tem no ministério de profeta é que este é um pregador da palavra de Deus. E é através da pregação da palavra de Deus que ele profetiza e ele ensina. Então, muitas das vezes, as pessoas estão ouvindo uma profecia e não fazem ideia disso. Mas se tiverem a noção de que aquilo é uma profecia, provavelmente elas rejeitariam. E isso é um equívoco, irmãos, isso é um erro. Porque de verdade, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, o versículo 1, João diz o seguinte: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a orientação do apóstolo é provar se aquilo vem de Deus. É uma profecia, eu preciso provar se essa profecia vem de Deus. Se quem de verdade está falando ali é Deus. Para que eu, de fato,
possa guardar aquilo ou rejeitar. A melhor forma de fazer isso é conhecendo a palavra de Deus. Nós entendemos hoje que as profecias são baseadas completamente na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, e não foge disso. Mas nós precisamos analisar essas profecias. Nós precisamos meditar sobre essas profecias. Nós precisamos julgar se de verdade isso vem de Deus. Se é Deus realmente quem está falando conosco, para que nós consigamos obter o melhor que o Evangelho tem para as nossas vidas. A genuína profecia que vem do coração de Deus, ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos consola, porque é o Espírito Santo quem está falando conosco. Portanto, meu irmão, peça a Deus para te dar o discernimento, para te ajudar a compreender quando é Ele quem está falando. Estude a palavra de Deus, aproveite cada uma de nossas aulas e estude junto conosco. E assim cresçamos juntos na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, para que o nosso coração esteja cada vez mais próximo do nosso Deus. E assim o Espírito Santo fale com o nosso coração, que seja através das profecias, através das pregações da palavra de Deus, mas que os nossos ouvidos estejam afinados para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor te encha de graça e de alegria e você prospere na presença de Deus. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Fique em paz.